Olá, bem-vindos. Obrigado por estarem aqui hoje. Os que estão em pessoa e virtualmente também. Obrigada por virem até Worcester e obrigado por receber a gente hoje. E obrigada ao RG também por nos ajudar com a questão da logística. Eu sei que é muito trabalho. Então, muito obrigada. Vamos começar e eu passo a palavra para minha colega Castle, da empresa ERG, que vai falar um pouco da logística dessa reunião, sobretudo sobre a parte dos idiomas. Obrigada. Olá a todos. Meu nome é Castle John. Eu trabalho para a empresa ERG, que está promovendo, organizando essa reunião hoje. Eu vou começar a falar um pouco da logística para as pessoas que estão participando pelo Zoom. Essa apresentação será disponibilizada em português, espanhol, vietnamita, mandarim, cantonês. Os participantes podem usar o canal de interpretação na parte do globo, clicando no globo na parte de baixo da tela, para ouvir no idioma de sua seleção. E as pessoas que vão ouvir em inglês, por favor, selecionem em inglês. As legendas serão disponibilizadas em inglês. Você pode acessar clicando no botão CC na parte de baixo da tela. Se você estiver ligando por telefone, você pode também participar por áudio, clicando na setinha do lado do microfone. Você pode também entrar em contato conosco pelo site ou por e-mail, também pelo meetings@erg.com. Essa apresentação será disponibilizada no site. O link do site estará no chat agora. Essa reunião está sendo gravada e ficará disponível mais tarde depois, no site do Conselho de Justiça Ambiental. Quando a gente chegar na parte de perguntas e respostas da reunião, os participantes podem enviar suas perguntas na caixa de perguntas e respostas no Q&A. Você pode também fazer o seu comentário verbal, usando a função de levantar a mão, e depois eu vou tirar você do mudo e você pode fazer o seu comentário. Se você quiser fazer o comentário em outro idioma, fale no seu canal de interpretação e o intérprete fará a tradução simultânea. Ou você pode fazer também por escrito e ela será traduzida. Para as pessoas que estão pessoalmente, por favor, fale pelo microfone. E para todos que estão participando, por favor, falem devagar para permitir que a interpretação seja feita. Diminuam o uso de acrônimos e usem linguagem simplificada. Deixem, por gentileza, a função do chat apenas para questões de logística e nenhum outro tipo de comunicação. Eu peço para os membros do conselho deixarem suas câmeras ligadas. E eu passo a palavra agora para retornar para a agenda e a chamada. Muito obrigada, Kessa. Obrigada ao RG. E obrigada ao Centro Comunitário aqui em Worcester por nos receber aqui hoje. A gente está fazendo um esforço grande para que possamos ter essa reunião híbrida, as pessoas possam participar virtualmente e presencialmente na região inteira do Commonwealth. E tem uma grande questão de logística envolvida. Então, muito obrigada ao ERG pelo suporte, pelo apoio na organização. Agora vamos falar um pouco da agenda. A gente vai fazer. Eu fiz uma visão geral, depois eu vou fazer a chamada e aprovação das minutas. Teremos também uma oportunidade para perguntas e respostas, e se tiver tempo, a gente vai permitir que o conselho responda as perguntas, se der. Vamos deixar alguns minutos, primeiramente, também para comentários e perguntas, e se tiver oportunidade de resposta, também faremos isso. Depois a gente vai ouvir as informações do Departamento de Proteção Ambiental sobre as regulamentações de impacto cumulativo.
Depois teremos uma atualização da estratégia da justiça ambiental, mais uma sessão de perguntas e comentários do público e comentários, se necessários, a resposta do conselho. Podemos então encerrar a sessão. Agora vamos fazer a chamada. Kalila Burnett. Presente. Aqui. Acho que ela não está. Aqui. O Marcos Luna não estará aqui hoje. Aqui. Presente. Aqui. 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 Excelente. Então temos quórum para a reunião de hoje. Agora vamos falar da aprovação das minutas. Se alguém puder, por gentileza, fazer a moção para aprovação. Peter Matei. Eu faço a moção para aprovar as minutas da última reunião. Obrigada, Peter. Melissa Ferretti, eu vou apoiar. Todos em favor, levante a mão virtual ou física. É só você conseguir os nomes? Se você tiver virtualmente, por favor, levante a mão virtual. Agora o próximo item, acredito que seja as perguntas e respostas do público. Se tiver alguém online, que quiser participar, ou fazer um comentário. Ok. Temos Miriel Bejani, desculpa, não sei pronunciar o seu nome. Eu tirei você do mudo, então você pode falar. Olá, obrigada. Sim, consegue me ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Oi, obrigada pela oportunidade de fazer o comentário. Meu nome é Maureen Borgiani e eu sou assistente executiva de uma organização chamada Slingshot, que trabalha na região, permitindo comunidades para focarem contra poluentes e desenvolver o poder da comunidade. Eu gostaria de comentar que tem várias agências que estão fazendo muito trabalho em volta da questão da justiça ambiental e tudo está sendo analisado do ponto de vista de impacto cumulativo. O apoio do Conselho de Justiça Ambiental tem sido considerável nos últimos anos e eu notei que muitas comunidades puderam ser ajudadas com o apoio da nossa organização também. Eu acho que algumas ideias são que alguns projetos, o projeto de 40B permite que o incentivo comunitário seja usado para moradias comunitárias e antes de qualquer coisa seja dita, eu acredito que a moradia sustentável deve ser sim construída, mas eu acredito que deva ser levado em consideração as comunidades vulneráveis no desenvolvimento dessas moradias
acessíveis. As moradias acessíveis, por exemplo, teve um caso aqui que um projeto que foi aprovado perto de uma construção, um grande armazém, e tem outro projeto aqui em Marshfield, Massachusetts, de moradia acessível, feita perto de uma região que não tem a aprovação de saneamento básico e tem aterros também que não são saudáveis perto dessa região. Então, eu gostaria de saber sobre o impacto para os residentes que não existem ainda, né, nessa região, nessas moradias acessíveis, mas gostaria de saber se o Estado olha para o impacto nessas comunidades sensíveis, né, de justiça ambiental, dessas futuras comunidades de moradia acessível. Obrigada. Temos alguns comentários no chat. Desculpa, na parte de perguntas e respostas. Eu vou ler agora os comentários. Margaret Bella Fiore disse: o que você oferece às crianças de Fall River Basin, norte de Weymouth, leste de Braintree, Germantown e Queenston Point? Já que as estações de compressão de Enbridge emitem substâncias cancerígenas 24 horas por dia, com autorização do MADEP. O material particular de apenas um VOC irrita as células normais e desencadeia tumores cancerígenos. Eu sou contra a estação de compressão. Agora, o comentário de David Dow. Como morador de Cape Cod, estou preocupado com o fato dos moradores financiarem os planos de gerenciamento de águas residuais da cidade, com base nas existências do Departamento de Massachusetts, de 5 anos para sistemas sépticos inovadores e avançados, para residências individuais, estações de tratamento de águas residenciais como esgoto e empreendimento, e emissários oceânicos para fluentes de esgoto tratados para reduzir a carga de nitrogênio em baías locais prejudicadas. E David Dahl também fez outro comentário sobre em Falmouth, onde moram 14 baías com problemas de nutrientes. Não tem mais nenhum comentário, agora podemos voltar para a agenda. Obrigada. Parece que não temos mais comentários, então vamos fechar a parte de comentário público e se houver, a gente pode abrir, não tem problema nenhum, mais para o final da reunião. Se pudermos ir para o próximo slide, por favor. Gostaria de passar a palavra para os meus colegas no Departamento de Proteção, Proteção Ambiental, o DEP. Acredito que o comissário está online, então eu passo a palavra para o comissário e as pessoas do departamento que estão aqui presentes. Comissária Heipel, está me ouvindo? Sim. Obrigada. Eu gostaria de responder também as perguntas que foram feitas aqui agora há pouco. Eu queria dizer que a justiça ambiental e a proteção ambiental e moradia acessível é algo que a gente pensa muito todos os dias. Aqui no Departamento de Proteção Ambiental enquanto administração pública, a gente não quer criar problemas para nós mesmos, tentando fazer moradias acessíveis ou em lugares que não são adequados. Então, a gente está sempre pensando nisso, como a gente pode reunir essas questões de maneira a proteger o meio ambiente e pensar no futuro. Eu só queria falar uma palavrinha sobre isso, mas foi isso. Obrigada a todos por estarem aqui hoje e aos meus membros do conselho por nos receberem do Departamento de Proteção Ambiental. Meu nome é Bonnie Heipel, eu sou a comissária. Estou aqui hoje virtualmente com assistentes de comissariado e alguns membros do DEP, pessoalmente e virtualmente também. O nosso diretor regional,
Mary Jill Pixley, o assistente de diretoria regional, Worcester também, que vai falar de uma conversa muito importante hoje. E são os arquitetos, essas pessoas são os arquitetos do programa de impacto cumulativo. E estamos todos aqui porque estamos muito animados com todo o trabalho que tem sido feito para tornar Massachusetts o primeiro estado que requer a análise do impacto cumulativo, no impacto cumulativo e também para a qualidade do ar perto de comunidades de justiça ambiental. Eu sei que muitos de vocês têm se envolvido nos últimos anos, e tanto na arquitetura dessas regulamentações. A gente agradece por todo o investimento que vocês fizeram de tempo e também pela oportunidade de devolver, de dar em troca, né? Eu vou falar aqui um pouco, algumas das ferramentas que a gente desenvolveu para apoiar esse programa. Esse novo programa vai se aplicar a pessoas vai se aplicar a quem emitir poluentes perto de comunidades de vulnerabilidade de justiça ambiental. Então, essencialmente, a gente está avaliando e propondo um projeto em conjunto com o efeito total do passado, do presente e do futuro, do que diz respeito a todas as ações ambientais, e de saúde pública. Todas as partes interessadas e os residentes vêm advogando por essa questão, defendendo essa questão, e o Departamento de Proteção Ambiental apoia. Agora, estamos falando do impacto que o objetivo é ter um processo com avaliação mais holística sobre a carga ambiental e a carga negativa de saúde que recai sobre algumas comunidades. E também falar da análise dos efeitos cumulativos, para que possamos promover melhorias e transparência nos processos desse programa. Nas próximas semanas, a gente vai anunciar as últimas atualizações da regulamentação. E, como eu falei mais cedo, temos muitas partes envolvidas, interessados, residentes, muitas reuniões nos últimos anos. A gente ouviu os residentes sobre o impacto cumulativo e a poluição do ar, a poluição ambiental e do ar também aqui em Massachusetts, e a gente está ouvindo e pensando em como a gente pode fazer para mitigar esses efeitos. De maneira geral, é, é importante para nós, como agência, é importante que a gente tenha ferramentas de fazer esses estudos e avaliar significativamente os efeitos que isso tem, os efeitos adversos que isso tem no meio ambiente. Isso pode nos ajudar a avaliar as tecnologias e outras medidas para mitigar os impactos. Então, mais uma vez, eu acho importante que eu acho importante o engajamento das pessoas. Eu gostaria de parabenizar as pessoas que têm participado desde o começo com a gente nesse programa, por muitos e muitos anos. E a gente está escrevendo esse programa também do zero.
uma vez que a gente, uma vez que a gente tem esse programa rodando, a gente vai ver os benefícios e que tudo isso vai trazer. Então, agradeço a todos, inclusive ao Conselho, por toda a ajuda nessa jornada. Obrigada, comissária, obrigada por nos ouvir e obrigada ao Conselho também por nos ouvir aqui hoje. É muito bom aqui estar de volta na minha vizinhança. Primeiro slide, por favor. Agora vamos para o próximo. Com relação à agenda de hoje, tivemos uma introdução da comissária que está aqui hoje. Vamos falar também da análise do impacto cumulativo e das regulamentações e as ferramentas que foram usadas, não somente para pessoas que estão pedindo licenças para o ar, mas para pessoas que também estão sofrendo as consequências das comunidades. Próximo slide aqui. Um pouco de história. De onde vem tudo isso? Quando a gente teve a jornada do climática em 2021, o MES-DEP teve que fazer uma análise, uma regulamentação, uma análise da regulamentação do impacto cumulativo, de regulamentações sobre impacto cumulativo em 2021, e a gente fez reuniões, muitas e muitas reuniões online, pessoalmente, tudo gravado. Fizemos 6 reuniões das partes interessadas virtualmente também. Está tudo no nosso site, se você quiser dar uma verificada, está tudo disponível. O que é uma análise do impacto cumulativo? Para candidatos que estão A licença aérea permite aos candidatos em grandes estabelecimentos localizados perto de uma área de justiça ambiental e permite conduzir uma análise do impacto cumulativo permite que seja feita uma análise do impacto cumulativo antes que essa licença aérea seja liberada. É preciso analisar as condições existentes da comunidade, inclusive os aspectos socioeconômicos e ambientais. O que está acontecendo com a comunidade, tudo isso é muito importante, a qualidade do ar, o que já vem acontecendo com a comunidade, né? A terceira coisa é que esses estabelecimentos têm que atingir novos níveis de toxicidade do ar, de limite de toxicidade no ar, né? Próximo slide. Quando a gente faz uma regulamentação ambiental, a gente tem que determinar para quem ela vai se aplicar, se vai servir. Aqui a gente fala que se é um novo estabelecimento que está precisando de um CPA, de um Comprehensive Plan Application, um plano abrangente de aplicação, ou que fica de 1 milha ou menos perto de uma comunidade de justiça ambiental, é preciso então fazer essa análise do impacto cumulativo. E grandes estabelecimentos, o raio de onde eles passa a ser de 1 milha para 5 milhas. Algum estabelecimento que já tem essa CPA também precisam reanalisar, ou talvez modificar, pedir uma nova licença ou modificar a licença, se as emissões crescerem, aumentarem para mais de 1 tonelada por ano. O CPA não se aplica para estabelecimentos cuja emissão, o aumento da emissão é temporário. Acho que a gente tem mais ou menos 1 meia hora, Maria Belém. Eu acho que eu vou pular aqui. A gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Uma das coisas importantes aqui é o processo de pré-candidatura, de pré-registro, pré-inscrição, que fala
que pede a pré-inscrição da população de justiça ambiental, pede pelo menos 60 dias antes do registro para o CPA. As pessoas que estão pedindo a licença precisam entender o que está acontecendo com a comunidade, num jargão bem claro, nada muito complicado. O, muitas vezes eles precisam, quem estiver pedindo CPA também precisa conversar com o MassDEP, com a Denise Simpson, com a comunidade de justiça ambiental e com todo mundo do entorno do MassDEP. E também com o escritório regional, com o departamento regional para discutir a licença, para discutir o projeto, como será feita a análise do projeto e o que vai envolver o público. Próximo slide. A comissária falou de indicadores, isso é novo. Antes da licença surgir, os candidatos teriam que avaliar 33 indicadores e aplicá-los para a saúde ambiental e socioeconômica. Então, se uma população de justiça ambiental vê uma licença que está colocando em risco a saúde ambiental e física, né? A gente pode, e tudo isso pode ser documentado e pode ser incluso no impacto, na análise de impacto cumulativo. E depois, na avaliação, um pouco mais tarde a gente vai ver como é que funciona essa questão do mapeamento dos indicadores e da descrição das condições existentes da comunidade de justiça ambiental. Próximo slide, a gente traz aqui alguns indicadores. Aqui alguns indicadores do ônus da poluição. O tráfego é um fator importante, a toxicidade do ar também. E do ponto de vista de indicador climático, um indicador importante é a impermeabilidade na comunidade. Uma outra parte que vai ter que ser considerada é a poluição do ar, se tem aeroporto, se tem estabelecimento de trabalho, etc. E quais são os indicadores de saúde existentes? São seis coisas. A presença de asma nas escolas, é, altos níveis de chumbo no sangue, a taxa de mortalidade, o peso, o mediano de nascimento, as mortes prematuras, os também temos o risco de doenças cardíacas, também alguns indicadores socioeconômicos, como populações de baixa renda, comunidade de cor, comunidades que não falam inglês, pessoas mais novas de 5 anos ou mais velhas de 65 anos. Alguns indicadores de susceptibilidade, como se tem escolas, daycare, creche, residentes de longas datas, enfim. Próximo slide. Uma outra coisa que os candidatos têm que fazer é uma análise do estabelecimento através de um modelo comparativo, um modelo que chama Modeling Exercise, um modelo de modelamento, um exercício de modelamento, perdão. E também ver quais são as emissões feitas pelos estabelecimentos vizinhos. E tudo vai ser adicionado e levado em conta, né, para que a gente não piore a situação. Também precisamos comparar
com a concentração, com o monitoramento das estações de ar e comparar com o NAAQS, que é o National Ambient Air Quality Standards, o padrão de qualidade do ar nacional. Próximo slide. Agora, as ferramentas que a gente usou, a gente vai usar, a gente vai precisar de é, é, uma ferramenta para caracterizar o risco de toxicidade do ar. Isso é novo, para poder medir o nível de toxicidade do ar de uma comunidade. Próximo slide. De volta aqui no projeto voltado para a comunidade, vamos precisar de um relatório por escrito. O candidato deve falar qual o potencial para de emissões baseado nos riscos existentes e também falar de medidas para mitigar esses riscos. Isso é um primeiro passo, como a comissária falou, né? O primeiro passo para em direção a uma análise de impacto cumulativo mais detalhada. E a gente precisa de quantidade, né, para podermos fazer uma análise quantitativa de maior peso. Tem um processo semelhante acontecendo com a- sobre o Massachusetts Environmental Policy Act, que é o MEPA, e tem outras coisas que também serão consideradas paralelamente. Depois que o estabelecimento faz o pedido, né, do registro para a licença do ar, é preciso, evidentemente, a candidatura vai ser analisada, inclusive pelo MassDEP. O solicitante deve pedir, deve notificar as qualidades de justiça ambiental da candidatura, né, da solicitação para o registro da licença do ar, e depois ele será avaliado num processo de mais ou menos 30 dias. O que é novo nesse processo, então? A gente está fazendo uma análise robusta e uma redefinição, né, da população de justiça ambiental. Os solicitantes também devem pedir as condições existentes da comunidade de justiça ambiental, deve incluir as fontes de emissão de veículos e outros critérios que poluam, que dispersem a poluição do ar. Será importante também mitigações para anticâncer, se tiver coisas que possam ser feitas na comunidade para diminuir os riscos de câncer, isso também vai ser importante. As pessoas que estão olhando para essa questão, inclusive as populações de justiça ambiental, terão a oportunidade de comentar a emissão da licença antes que o DEP emita essa licença. E como eu falei, vai ter um período de comentário público formal de 30 a 60 dias antes que a licença possa ser emitida. A gente reuniu aqui um guia para todas as solicitantes atuais. Temos uma ferramenta de mapeamento, desenvolvemos uma ferramenta chamada MATRIST, Massachusetts Air Toxic Risk Screening Tool, uma ferramenta de risco de toxicidade do ar de Massachusetts, que será disponibilizado numa planilha e pode ser usado na análise da emissão da licença do ar para estimular o impacto cumulativo.
como a comissária falou, a gente não termina por aqui. A gente está o processo de revisão das partes interessadas será concluído ano que vem, 2025. Dessa maneira, a gente vai conseguir aproveitar todos os efeitos das análises que estão sendo feitas até agora, da ciência propriamente dita. E até esse outono, a gente vai começar a ver mesmo mais a fundo esse programa. A gente está animado com tudo isso, agradece a todos que foram que se envolveram, todas as partes participantes das comunidades e todas as pessoas também. E é isso, eu passo a palavra. Próximo slide, por favor. Christine falou que tem algumas ferramentas que a gente desenvolveu, uma ferramenta de mapeamento, e isso faz parte da, das condições pré-existentes na comunidade e também da análise dos dados que são considerados, inclusive, de mapeamento e as condições das comunidades, né? Próximo slide. A análise das comunidades pré-existentes na comunidade tem 33 indicadores que permitem que os aplicantes possam que os solicitantes possam coletar dados. E isso é tirado de uma variedade de fontes e é um pouco complexo. Mas o MassDAP fez isso, a gente extraiu dados de todos os blocos de justiça ambiental do Commonwealth, da região de Massachusetts inteira. E alguns desses dados ainda estão na planilha, não puderam ser mapeados. Isso inclui estatísticas de saúde, por bloco sensitivo. Censitário, desculpa. Bloco censitário e a qualidade de saúde, inclusive de asma pré-existente e a qualidade do ar pré-existente também. Então, tudo isso está numa planilha e a gente vai usar na análise de impacto cumulativo. Também levamos em consideração alguns dos indicadores são os estabelecimentos próximos às regiões de moradia, e os poluentes. Essa ferramenta de mapeamento permite que os solicitantes e os residentes usem esses dados para gerar relatórios. É um pouco difícil ver de longe aqui, mas é um pouco de como é a ferramenta de mapeamento. À esquerda, temos, por exemplo, um solicitante médio, de médio porte, e aqui está indicando que esse solicitante está no meio desse mapa aqui. E esse círculo é de uma milha, esse raio aqui de uma milha, e todos os blocos coloridos que estão aqui são blocos de comunidade de justiça ambiental. E com essa ferramenta de mapeamento, permite baixar uma planilha que traria a informação que você precisa para identificar esses blocos, esses grupos. Esse slide mostra mais uma vez a ferramenta de mapeamento e à esquerda é um menu que indica tudo que está no mapa, tudo que pode trazer, por exemplo, um número por conta ou de cada item, todos os indicadores. E se você clicar no maisinho ali, traz dados mais precisos. E tudo isso aparece no mapa. A ferramenta permite que você consiga baixar esses dados numa planilha e usar para uma análise de impacto cumulativo da comunidade, e os estabelecimentos. Então, por exemplo, se tem perto do nosso escritório aqui em Worcester, tem 17 blocos de comida, 17 blocos de justiça ambiental, 3 escolas, 4 creches e 5 residências
5 estabelecimentos de moradia. E temos também tem um número de estabelecimentos regulamentados pelo DP. E no próximo slide é a questão do fator dos receptores sensíveis. Quais são os estabelecimentos poluentes na área para as pessoas, para os recipientes mais sensíveis. Aqui, como eu mencionei, o indicador da saúde, do nível de saúde, só poderá ser gerado por numa planilha, né? Por exemplo, na parte de cima temos aqui um baixa peso de nascimento. Temos na primeira o, o trato censitário, depois a média estadual e depois a porcentagem da média. Você pode determinar se esse indicador é comparado com o nível estadual, realmente traz uma vulnerabilidade para a comunidade de justiça ambiental. Quero trazer um pouco aqui do nosso sistema Matrix. O que essa ferramenta faz é uma planilha que calcula o risco de toxicidade do ar cancerígeno e não cancerígeno. Para qualquer poluente do ar, né, que seja emitido de um estabelecimento, é criado um risco, um valor de risco, e dos contaminantes, de como isso. E essa planilha também mapeia essa emissão e como esse poluente vai ser dispersado, a distância dos receptores susceptíveis, das pessoas que moram perto. E isso consegue nos ajudar como os poluentes vão se propagar dos estabelecimentos, né? É, o valor de toxicidade hoje são 237 poluentes do ar, que estão sendo usados para calcular o risco. E tem alguns desses poluentes são mais tóxicos do que outros, de acordo com estudos. Próximo slide. Aqui temos uma ferramenta muito simples de, de planilhagem, mas que permite analisar, como eu falei, a emissão, a lista de poluentes, como ele é propagado pelo ar, se o risco é alto, se é baixo, qual o alcance desse poluente e o risco das comunidades que estão em volta, as comunidades inclusive mais sensíveis. Para alguns níveis de concentração dos poluentes tóxicos, por exemplo, algumas pessoas podem respirar e ter um risco muito maior um, para a saúde, né? Inclusive um impacto cumulativo maior. Alguns químicos causam muito mais riscos para desenvolvimento de câncer na saúde humana. E isso é muito perigoso. Próximo slide, aqui é uma lista dos 237 poluentes, está tudo na planilha também, tudo que você puder, que você precisar, está aqui nessa planilha disponibilizado. Próximo slide. Pode continuar. É um pouco pequeno para ler, eu não vou ler porque é muito pequeno.
Se você puder voltar um slide, por favor. Aqui é o resumo que traz no final. É muito simples, é muito fácil. Vida, o ciclo médio de vida e da expectativa de vida, com relação a poluentes cancerígenos e poluentes não cancerígenos. E os solicitantes vão precisar de um modelo mais refinado e detalhado para a dispersão do risco, né, do, a dispersão do poluente que traz o risco para a toxicidade do ar. É isso. Alguém tem... Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Vamos abrir para comentários e perguntas. Vamos, então, ouvir agora Miles. Obrigado pela apresentação. Eu fico me perguntando, será que não seria melhor, face à mudança climática, tentar prevenir ou mitigar, né? Em vez disso, seria melhor que essas empresas existentes não... Seria melhor a gente proibir essas empresas que já existem a não emitir os poluentes e as empresas novas a não emitirem poluentes. Por que que isso... por que que tudo isso é preciso, essa candidatura, essa licitação detalhadíssima, quando a gente pode só dizer não? Ainda mais que se eles estão perto de populações que já têm problemas de saúde, já sofrem, já tem esse risco, né? Então, por que não só dizer não e pronto? Eu acho que uma solicitação, quando chega a solicitação, a gente vai ser muito mais rigoroso e a gente precisa avaliar se vai aumentar os riscos de saúde naquela região. Esse tipo de regulamentação é o que a gente conseguiu trazer, mas a gente também está fazendo um processo novo, ah, para tentar descobrir o que que deve ser feito, quais serão os próximos passos. Você pode falar um pouco desse programa? Quando a gente faz uma regulamentação, ou a gente adota uma regulamentação baseado no que a gente foi incumbido, a gente gosta de fazer uma revisão do programa, uma vez que a gente já tem alguma experiência, a gente consegue ver, será que funcionou? Essa regulamentação conseguiu entregar o que a gente queria? A gente abre para comentários públicos das partes interessadas e volta para pessoas como vocês e ter também, obter seus comentários, e isso vai criar outra iteração da regra, da regulamentação. E uma coisa que a gente está pensando, por exemplo, agora é a toxicidade do ar, mas tem outros poluentes também, tem impacto de outros poluentes. Então, a gente vai coletar todas essas informações, as pesquisas, e trabalhar muito próximo com o DPA e ver em como isso está sendo acumulado, coletado de várias maneiras. A gente não vai parar por aqui, a gente vai continuar, de todos os modos possíveis. Obrigada. Obrigado, Miles, por favor. Obrigado pela apresentação, foi realmente informativa. Eu só tenho uma pergunta sobre o processo de pré-solicitação, desculpa, sobre os requerimentos da população de justiça ambiental. Eu vi que tem algo falando que o solicitante deve pedir a participação significativa das comunidades de justiça ambiental, e eu fiquei um pouco curioso sobre o que quer dizer essa participação significativa. Tem alguma métrica sobre essas pessoas que os solicitantes, ao consultar as comunidades de justiça ambiental, tem alguma métrica para medir essa interação significativa? Sim, sim. A regulamentação pede, né, então, essa interação significativa com as comunidades de justiça ambiental, e esse é o requerimento, é o necessário. A gente ainda não criou. Ah, não, a gente criou guias para que a gente trouxe do Massachusetts Environmental Policy Act Group, que é o MEPA.
o grupo, né, que é o MEPA, que inclui reuniões de comunidade, reuniões comunitárias e tal. Mas o que isso quer dizer, basicamente, é que a comunidade o que o EP, o que o DEP vai fazer é ouvir as comunidades. Isso é importante, que as comunidades sejam ouvidas. E as comunidades que querem ser ouvidas também precisam se mexer, precisam se envolver, né? Se engajar. A gente está trabalhando muito próximo com a Denise Simpson, nosso diretor de Justiça Ambiental, para entrar em contato com as pessoas e para entrar em contato com as comunidades de justiça ambiental. E a gente está continuando esse trabalho aqui no programa CIA. Obrigada, primeiro a Lídia, depois a Sofia. Eu notei uma pergunta do público que foi sobre a geração do trânsito, do tráfego aqui, né, da emissão que vinda do tráfego, trânsito. Você disse que tem uma análise socioeconômica. Isso quer dizer que é uma análise do impacto socioeconômico de um projeto? Ou será que tem um padrão? Minha outra pergunta é: tem um padrão para negar essa licença, de ar, ou, em vez de mitigar? E eu queria que a gente tivesse essas ferramentas 60 anos atrás. O padrão para negar a licença é que não, bom, se não atingir o nível de qualidade do ar, se o risco de impacto cumulativo também não for, o nível também, o risco não for atingido, né, pelo critério. Em termos de, acho que é isso, em termos de indicadores, os dados têm que ser compilados e o solicitante vai ter que, a gente vai ter que levar em consideração as condições existentes. E se o solicitante vai ter que também levar em consideração o aumento do tráfego de veículos, e no tráfego de veículos será levado em consideração todo o tráfego em volta desse estabelecimento, não somente imediatamente, mas relacionado a ele. E a gente também quer expandir a análise para o tráfego que gira em torno desse estabelecimento e todo o perímetro. Agora vamos para a Sofia. Obrigada pela apresentação. Eu agradeço o engajamento. Foi muito bom com os nossos parceiros e residentes. Tem algumas perguntas, algumas coisas que já foram ditas aqui, né? Uma pergunta que eu tenho é sobre a decisão de usar uma avaliação baseada no risco em vez de uma avaliação baseada em perigo em vez de risco, porque o perigo ele leva em consideração a proteção do ônus para a justiça, as populações de justiça ambiental. E é nesse sentido. Outra questão é na parte da análise qualitativa, se existe situação em que talvez isso entre em conflito
como, por exemplo, se um estabelecimento não exceda o NEX, que é o nível, um indicador, mas que tem um alto nível para que os fatores que causam asma ou outros problemas de saúde relacionados, como que vocês levam em consideração essa questão desse fator? É uma boa pergunta e a gente levantou essa questão no nosso processo, sim. Hoje, o protocolo é atingir a qualidade os padrões de qualidade do ar e o risco da toxicidade do ar, da toxicidade cumulativa do ar. E em termos de indicadores, isso também precisa ser considerado. A gente precisa considerar a questão da população, se já existe asma, se existem problemas de saúde pré-existentes, e isso pode trazer à tona alguns desses questionamentos, e a gente pode começar a falar sobre essas questões e aumentar o conhecimento das pessoas sobre os impactos de poluentes e começar um processo de mitigação. Mas até agora a gente não tem basicamente uma ciência exata para conectar todos os pontos exatamente, mas a gente tentou fazer o máximo que a gente pode com essa questão dos fatores, né? E para responder sua pergunta, será que isso pode mudar numa iteração futura do programa? Sim, claro que pode. Como o Christine falou, tem muita pesquisa sendo feita pelo MEPA, em outros estados, sobre impacto cumulativo, e tem vários dados que às vezes não são trazidos com métricas que a gente já conhece. Eu também queria falar que a gente está trabalhando com o Departamento de Pesquisas e Padrões, e a gente analisou todas essas questões que trazem esse risco e vamos continuar trabalhando para essa questão e desenvolvendo a ciência necessária para continuar o programa. Ok, agora vamos para a Camila. Eu estou me perguntando agora com relação à capacidade de funcionários do DEP para implementar esse projeto, esse programa. Vocês têm pessoas para isso? Qual o plano? Eu não sei se você quer falar, Bonnie. A Bonnie, você acha que seria uma maneira de compartilhar uma boa notícia? Ah, eu não quero compartilhar somente as boas notícias, tá bom? Mas ok. Não, realmente é uma pergunta boa. Uma prioridade do governamento, desculpa, do governo e do vice-governador. Eu também fiz parte essa promessa de priorizar a proteção ambiental e a transição energética. Então, a gente conseguiu contratar 80 novas pessoas aqui no MassDEP, e uma quantidade dessas contratações foram para o programa de licenciamento do ar. O programa de licenciamento do ar também contou com as estações, pessoas que trabalham nas estações, no monitoramento. E, então, isso tem sido muito bom. A agência precisava dessa ajuda para fazer todas essas coisas que estão nos pedindo, além das nossas obrigações de base, né? Então, é uma coisa positiva que tudo isso que trouxe para a gente aqui. A gente está conseguindo trazer muita gente aqui nos minutos finais, mas é muito bom poder saber que a gente tem a mão de obra, então, para poder concluir o trabalho. Mais alguém tem alguma pergunta? Só mais uma pergunta. Essa solicitação é para empresas que operam
perto de popularidade de justiça ambiental. Então, e sobre as empresas que produzem poluição, mas não estão perto das empresas das comunidades de justiça ambiental, eles também são regulamentados ou eles podem poluir o quanto quiserem? Eles têm que pedir uma licença para o ar? Tudo que polui o ar é preciso ter uma licença. E a gente está focando mais na proteção das áreas de justiça ambiental, claro, mas não é só o que a gente faz a população da população em geral. Desculpa, a proteção da população em geral. Sim, sim, correto. Não, a gente requer a nível estadual e federal, a gente tem também essa triagem, essas regulamentações necessárias para licenciamento, licenças para poluição. Eu queria agradecer por tudo que vocês falaram aqui. Eu sei que muitas pessoas trabalharam juntos para isso. E talvez você tenha notado que talvez esse é o primeiro estado no país que terá uma análise, é o primeiro estado do país que pede obrigatoriamente uma análise da qualidade do ar, é isso? Tem várias abordagens diferentes, mas é o primeiro tipo de programa nesse sentido, no estado. Isso é maravilhoso. Eu queria saber qual é o cronograma, desse projeto, e se esse projeto é escalável, se esse sistema é escalável, que você estabeleceu. Não sei se a gente tem um cronograma, porque a ciência vai evoluindo, né? E tem um piloto que está acontecendo agora em Chelsea. Eles estão avaliando as comunidades. A gente vai trabalhar com o EPA para desenvolver a ciência e as ferramentas necessárias, e a gente sempre continua trabalhando nisso. Eu não tenho uma resposta para isso agora. Essa conversa está um pouco cedo aqui. É uma conversa que sempre está em andamento. Então, a gente agora está aqui numa conquista de conseguir começar essa questão do licenciamento do ar, e a gente pode ter agora a habilidade de começar um trabalho. Não tem muita rigidez, né, no que a gente pode fazer aqui. É um começo de um projeto, a gente vai receber o feedback das partes interessadas e dos residentes, e a gente vai, com esse feedback, reiterar o modelo e o programa para melhorar cada vez mais. Obrigada. Obrigada, isso para mim demonstra que Massachusetts é líder nessa área no país. Mas alguém do conselho quer fazer alguma pergunta antes que a gente encerre essa parte? Bom, a Sofia? Eu tenho mais uma coisa para perguntar. Obrigada. Na questão do engajamento e das conexões com o MEPA, eu fico feliz pelo raciocínio, mas eu sou alguém que recebe material de projetos do estado inteiro para o MEPA. E eu estou pensando na melhor maneira de disseminar informação, especialmente para pessoas que não têm a expertise técnica para acessar a informação, ou diplomas avançados, enfim. Eu sei que teve uma avaliação que foi feita pelo departamento do MEPA em tempo real no último ano sobre em quão bem estava funcionando o protocolo, né? Como estava funcionando o protocolo. E eu estava feliz, eu estava esperançosa de que com essa iteração a gente já tivesse aprendido alguma lição, né? Para evitar algum erro no futuro. Mas tudo bem. Obrigada, Sofia. Talvez daqui a alguns meses a gente tenha essa apresentação.
Aí, positiva. Eu tenho outra pergunta também. Qual seria o ponto apropriado para indicar outros indicadores de riscos à saúde? Eu sei que teve muita pesquisa sobre ultrapartículas e impactos de matérias nas comunidades e tal. A gente está no processo de fazer monitoramento nos estabelecimentos e coletar dados. Talvez isso esteja no próximo passo agora, a gente poder coletar dados sobre o monitoramento da qualidade do ar. Então, os dados da qualidade do monitoramento da qualidade do ar precisa ter mais dados para isso, para poder analisar. Ah, desculpa, não entendi. Eu não sou pesquisadora, eu nunca trabalhei. Eu não sou pesquisadora, mas eu trabalhei com muitos pesquisadores, né? E eu acho que eles gostariam de trazer a opinião deles. Então, eu queria saber quando, quando é que seria o ponto apropriado. Eu acho que a gente vai abrir para revisão do programa mais para o final desse ano, e a gente vai incluir isso como tópico para discussão. Obrigada pelo seu feedback. A gente agradece o feedback e expertise. Foi muito difícil chegar nesse ponto, mas a gente continua avaliando. A gente está sempre se perguntando, né, quantos indicadores vai ter? Será que a gente vai exaurir a lista? Será que a gente vai começar a trabalhar com os indicadores que tem agora e vai adicionando com o tempo? Então, os 33 que a gente começou, tem uma expertise para coletar as informações e depois a gente vai adicionando os indicadores. Ok, obrigado. Agora vamos para o próximo item da agenda. Estamos um pouco atrasados, mas talvez a gente consiga ganhar tempo aqui. O próximo item é a estratégia de justiça ambiental. Nossos colegas aqui do Zoom, se puderem me ajudar com... peço para os colegas do Zoom trazerem uma atualização breve sobre onde a gente está na questão da estratégia de avaliação de justiça ambiental. Se a Kessa, você puder colocar aqui o link. Opa, está inaudível. Está inaudível, não consigo ouvir. A Crystal está colocando o link no chat. A gente vai ter uma atualização sobre a estratégia de justiça ambiental. Próximos passos, obrigada. Meu nome é Crystal Johnson, eu sou assistente de Secretaria de Justiça Ambiental. E o nosso time de Justiça Ambiental e Equidade está bem animado, porque 15 de fevereiro o governador anunciou a estratégia de justiça ambiental finalizada. Está aqui no link, no chat, então, se você tiver uma pergunta ou não conseguir acessar, só falar. A estratégia de justiça ambiental é um documento único que traz componentes diferentes, representando todas as agências que formam o EEA, e que a gente coletivamente chama de estratégia de justiça ambiental. Cada agência do EEA tem sua missão e seu foco. Então, cada estratégia de justiça ambiental de cada um deles é bem focada nos objetivos deles.
algumas empresas já estão, algumas agências, desculpa, estão mais avançadas, outras eles estão começando. Enfim, uma coisa que é importante sobre a estratégia é que tem alguns temas em comum que a gente conseguiu extrair, como o engajamento significativo, o impacto dos projetos, os planos de acessibilidade linguística e outras coisas desse tipo. Quando a gente conseguiu ver a estratégia existente no Departamento de Justiça Ambiental, a gente identifica 33 componentes que a gente já tem, e a gente herdou bastante desse rascunho, né, de estratégia que foi feito pela Força Tarefa, mas devido à priorização, a Haley Driscoll, né, dar prioridade à justiça ambiental, a gente conseguiu trazer um pouco mais de peso, interesse, e a gente tem muito orgulho disso. Tem algumas coisas algumas coisas chaves na estratégia, fala da força da equidade na força de trabalho, da cobertura por árvores, das zonas públicas. A gente fala também de recrutamento e tem outras coisas novas também que a gente vai trazer além das 33 áreas que já existem na estratégia atual. Todo ano, essa estratégia vai ser atualizada a cada 3 anos, tá? Mas todo ano também tem atualização. Um dos propósitos da estratégia é aumentar os funcionários do EEA e os programas de planejamento e implementação. Uma das coisas que a gente está animado aqui no Departamento de Justiça Ambiental e Equidade é que a gente está com funcionários bem enxutos, né? Mas a gente está querendo expandir essa tarefa, a força-tarefa. Por exemplo, a gente quer contratar assistentes executivos e muitas outras posições para nos ajudarem na implementação. O próximo passo, então, é começar o plano. Então, as agências conectadas à justiça ambiental terão contato direto com as agências do EEA, e a gente pode começar semanalmente a fazer projetos e medir a consistência, tanto semanalmente quanto mensalmente, medir esses projetos e a consistência e os avanços, né? A gente está bem animado com essa estratégia atual. Ela foi anunciada publicamente e está aqui todos os pontos principais estão aqui. A gente está bem animado em ouvir os comentários públicos, alguma pergunta. A gente está aberto ao público para também, nos próximos passos, e continuar avançando nesse sentido. Obrigada, Crystal. Uma das coisas que eu achei diferente foi realmente essa questão da implementação. Então, talvez o próxima agência que possa trazer aqui sobre a implementação seja o MEPA, ou talvez o MDR, com recursos agriculturais, ou o DOER, com recursos energéticos, mas o DEP acabou de trazer a apresentação sobre impacto cumulativo, mas tem muitas outras agências que podem vir e trazer apresentações específicas, né, de alguns itens, né, ou sobre a estratégia em geral e como eles estão implementando para seguir em frente. Agora vamos abrir para o período de comentários públicos, a segunda parte da reunião, para que as pessoas do público, né, possam levantar as mãos, fazer um comentário.
ou colocar a sua pergunta no chat e a Castle vai ler para a gente. Eu estou vendo a Tina Grossaski. Você pode sair do mudo, se quiser falar. Consegue me ouvir? Sim. Bom trabalho a todos. Eu sei que foi muito tempo e energia para preparar demora para preparar essas coisas. Eu fico muito feliz. Eu já estou aposentada, mas eu trabalhei 8 anos na Medical School, Lister Medical School. E uma pergunta que eu tenho aqui é sobre o processo da solicitação da licença. Em que ponto a organização de justiça ambiental ou o grupo comunitário descobre sobre um novo projeto que vai começar? Porque às vezes eles não vão para um departamento de planejamento todo dia e ver o que eles estão sendo, que está sendo proposto. Então, qual é o processo para postar esses novos projetos para que a comunidade possa aprender o que está acontecendo, quais são as novas instalações, estabelecimentos que estão pedindo licenciamento. Obrigada. Eu vou ler alguns comentários aqui da pergunta e resposta. O primeiro é David Dow. Talvez eu não pronuncie corretamente. Eu moro na bacia hidrográfica de Wakwa, em Cape Cod, que inclui a reserva da tribo Mashpee-Wampanoag, que inclui produtos químicos tóxicos na água potável da base conjunta de Cape Cod, contaminação por PFAS6 da área de treinamento de incêndio e poluição por nutrientes de sistemas sépticos, efeitos também das mudanças climáticas em lugares selvagens, como efeitos climáticos extremos, tornados, etc. E também como consequência dos projetos de desenvolvimento humano e biodiversidade na Terra. O MassDEP avaliou o projeto de avaliação do risco ecológico da EPA na bacia hidrográfica de Wuaquat, que foi conduzido entre 95 e 2004 para explorar os efeitos cumulativos por meio da análise de risco. O próximo comentário é da Marjorie Hecht, que pergunta se os regs incluem, se os registros incluem danos causados pelo aumento do tráfego devido a projetos de desenvolvimento. A poluição do ar perto do... Agora, o próximo comentário de David Dow. A poluição do ar da base conjunta do Cape Cod é a fonte de poluição por PFAS6 da área de treinamento de incêndio 1, que contaminou a água potável em Falmouth e Mashpee. Vários componentes diferentes dessa área interagem e têm efeitos negativos nas populações de justiça ambiental, inclusive a contaminação dos peixes e mariscos dessa região, que são pescados pela população de justiça ambiental. Agora, a Tina Grosowski, ela perguntou, concordo, como a comunidade pode negar um licenciamento de base? Agora, um comentário de Vic Mohaka, que pergunta se a estação do compressor de Weymouth vai ser rejeitada diante dessas regulamentações, porque se ela não pediu, não conseguiu, não existia, essa regulamentação não existia, né, antes dela ser implementada. Agora, outra pergunta de Isabella Gambel. O DIP pretende expandir a capacidade da equipe para aplicação e avaliação dos materiais de modelagem de solicitação de licenças. Como que o MassDEP pode garantir que a modelagem seja feita suficientemente, de maneira objetiva e precisa? O outro comentário de David Dow.
que diz que a suposição de trabalho da limpeza do Superfund Safe Drinking Water Act, do JBCC, era que as águas subterrâneas fossem a principal via de transporte das águas de origem tóxica do solo por meio das águas subterrâneas. Assim, o Willamette Valley, com BTEX e outras áreas longa e estreita, do estreitamento, esses químicos viajam pelo ar de maneira física para a água potável em Falmouth e na região de Mashpee, e os produtos químicos PFAs contêm 15.000 isômeros com a variedade de propriedades biológicas, químicas, geológicas e físicas que levam a variedade de vias de transporte tóxico. Agora pergunta e comentário de Julia Thomas. Obrigado pelo trabalho incrível. As novas regulamentações terão alguma influência sobre os superpoluidores antigos, como o General Electric, que manipularam o sistema durante décadas para evitar a sujeição à multa pela regulamentação de Massachusetts. Eu pergunto exatamente pelo contexto da limpeza do Superfund EPA-GE Pittsfield, em Housatonic do PCB, e dos rios de planície de inundação da região de Pittsfield, das 5 cidades de baixo do condado rural de Berkshire. Tem medidas que o MassDEP pode tomar para nos ajudar, inclusive ajudar a realizar um CIA para as populações de justiça ambiental, populações afetadas, especialmente porque o MassDEP se tornará responsável por esse lixão, que a GE vai acabar com ele em 15 anos. Temos mais um comentário no Q&A de Marjorie Hecht. Como uma comunidade se torna uma comunidade de justiça ambiental? Agora, a comunidade de Wampanoag, em Massachusetts, não é uma comunidade de justiça ambiental. Agora eu vou ler os participantes. E a Tina levantou a mão. Quer fazer outro comentário? Consegue me ouvir? Sim. Vocês vão responder as perguntas que estavam no chat? Ou vão só para a ata? A gente vai tentar responder o que puder hoje. A gente tem alguns colegas do DEP aqui, não sei se a gente consegue responder tudo, mas se tiver algum que a gente puder responder, ótimo. Quando a gente vai. Vamos, então, fazer pergunta por pergunta. E depois vamos convidar alguns colegas, se alguém tiver algum comentário. Isso conclui as perguntas do Q&A, da caixa de perguntas e respostas. Eu não vi ninguém mais levantando a mão. Obrigado, Kessel. Vamos tentar responder alguma dessas perguntas aí, então. Um comentário sobre regulamentação era como os residentes podem ficar sabendo de uma proposta de projeto sob a égide dessas regulamentações que estão surgindo. Os solicitantes das licenças devem chegar para os oficiais de justiça ambiental, o diretor de justiça ambiental, e perguntar quem eu devo entrar em contato da região, quem eu devo notificar na região que eu preciso, que eu estou entrando com essa licenciatura. Então, é um requerimento que o solicitante notifique, sim, realmente, chame as pessoas e notifique, né, de fato, e isso num estágio muito inicial do processo. E se você for parte da comunidade, você vai descobrir, mas assim, é impossível comunicar cada pessoa um por um. Mas talvez seja mais fácil deixar algumas notificações nas prefeituras, nos prédios comunitários, também que vai disponibilizar no site,
Então, é isso que a gente vai trazer conhecimento para a comunidade. Agora, sobre a pergunta que diz que a análise de impacto cumulativo só se aplica para licenças futuras. Realmente, porque as licenças atuais entram em outro processo de regulamentação. A gente já não consegue aplicar para o passado, mas para o futuro. Mas agora voltando, que será somente para licenças de ar, né? Air license, air permits, para o futuro. A pergunta sobre as estações de compressores, eu não consigo responder, porque a gente teria que fazer uma análise de toxicidade e do risco cumulativo e do toxicidade do ar. Então, eu não tenho essa resposta agora. Tem alguma outra pergunta? Não, acho que não tem outras perguntas que não são relacionadas com o CIA, mas está no escopo do DEP. Meu nome é Bonnie Hypel. Eu queria falar sobre a pergunta qual é a resposta oficial do MassEP, é que a gente encoraja o EPA, a gente estimula que o EPA utilizem a regulamentação de transporte de sedimentos e sedimentos através de bombeamentos hidráulicos, e a gente está conduzindo discussões nesse sentido com o EPA e com outras instituições do momento. Vamos fazer uma moção para encerrar a reunião. Se membros do conselho estiverem interessados em algum assunto em particular, por favor, mandem um e-mail, entrem em contato para que a gente possa colocar na agenda. A gente está se encontrando a cada 2 meses. A próxima reunião será dia 9 de maio. A gente vai se encontrar na segunda quinta-feira a cada 2 meses, e a próxima reunião será em Springfield, /Hollyoaks. A gente vai tentar achar um local que seja acessível para todos e aberto à comunidade. Com isso, agradeço a todos para o King Community Center aqui em Worcester, e para o ERG com a logística, para o DEP, e por todos por estarem aqui hoje. Obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigada a todos.